Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a Eletrobras, onde ela levou para a Assembleia a incorporação de Furnas. Vamos entender melhor o que está acontecendo nessa região, como pode afetar a Eletrobras e, além disso, vamos também fazer uma análise de Eletrobras. Vamos dar uma analisada no Ibov e no dólar antes de analisar a Eletrobras. Vamos analisar o comunicado que eu relatei para vocês agora. Vamos dar uma olhada nos fundamentos de ELET 6 e também vamos analisar as projeções de preços. Mas antes de a gente começar, se inscrevam no canal já, que é muito importante. Analisando o Ibovespa, pessoal, esse é o gráfico mensal do Ibov. Reparem que desde 2021 no Ibovespa, ele segue lateral. Porém, conforme eu relatei para vocês nos vídeos anteriores, o Ibovespa estava em um processo de retração para aí sim continuar esse segmento de alta, esse rally que estava acontecendo. Porém, pessoal, precisamos se atentar em alguns aspectos aqui. O primeiro é que o preço do Ibovespa já bateu o pico de 2021. Esse é um ponto importante, pois basicamente, caso ele ultrapasse, pode vir um novo rally. E trazendo até esse rally como projeção, vejam que eu trouxe uma primeira projeção para 129 mil pontos, depois para 132 e depois 136. É lógico, a economia vai precisar andar muito bem para o Ibovespa caminhar de forma tranquila nesses objetivos, nessas metas, tá? É apenas algumas projeções. Caso não ultrapasse dessa região aqui, provavelmente o ano vai terminar nesse patamar e ano que vem vamos precisar ficar atentos como vai ser o andar da carruagem para o Ibovespa. Comentando agora sobre o dólar, pessoal. Ele segue ainda naquele canalzinho de baixo, igual eu relatei para vocês. Reparem que nesse mês e no mês anterior, ele confirmou esse canalzinho de baixa e ainda segue nessa tendência baixista, mesmo sendo uma tendência que vem caminhando de forma lenta, é uma tendência baixista. Vamos acompanhar os próximos meses a economia, a macroeconomia, para verificar quais serão as projeções do dólar. Trazendo para vocês a notícia agora da incorporação de Furnas pela Eletrobras, pessoal. Foi aprovado uma convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária que vai ser realizada no dia 29 de dezembro desse ano, onde será deliberado sobre a incorporação de sua subsidiária integral Furnas Central Elétricas S.A. Essa incorporação não vai afetar o aumento de capital nem a emissão de novas ações pela Eletrobras. Esse é um ponto importante, pois isso iria acarretar na quantidade de ações, ia ter um monte de cálculo envolvido por trás disso, tá? Um outro ponto importante que eu ratifiquei aqui é que com a incorporação, a companhia ela vai absorver todos os seus bens, direitos, contingências e obrigações de Furnas. Ou seja, tanto dívidas quanto os lucros vão vir para a Eletrobras. Certo, mas até trazendo para vocês agora detalhes de Furnas. O que é Furnas? Quem investe em Eletrobras deve até estar se perguntando o que é Furnas. Muito bem, vamos lá. Furnas Centrais Elétricas S.A. basicamente é uma sociedade anônima de capital fechado e que atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica na região abrangida pelo Distrito Federal e pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e entre outros, conforme vocês estão vendo aqui. E o objetivo principal dessa movimentação de Eletrobras é principalmente melhorar a eficiência de Furnas, tanto quanto a eficácia na gestão e segurança e ativos, negócios. Vai trazer basicamente, pessoal, uma elevação em Furnas, perfeito? E fazendo isso, vai trazer naturalmente benefícios para a Eletrobras. Eles até comentaram aqui os benefícios, separem que o foco principal vai ser a otimização fiscal na realização de créditos tributários, ou seja, se utilizando da Eletrobras, eles vão conseguir reduzir impostos, né, entre aspas, perfeito? Outros pontos importantes é que eles vão focar na reestruturação, na padronização e na consolidação das atividades operacionais, tanto administrativas, fiscais, com foco principal na melhoria operacional. Essa melhoria vai trazer benefício tanto para Furnas quanto para Eletrobras, ok? E nessas melhorias acabam vindo mais lucros. Quanto aos custos dessa movimentação, uma das metas de Eletrobras dentro de Furnas é reduzir os custos, principalmente desenvolvendo um projeto bem legal lá dentro, conforme eu já relatei para vocês aqui. Alguns dos riscos que podem vir a acontecer são falhas, obstáculos ou atrasos na captação de sinergias esperadas e também na implementação de processos e também sistemas, tá? Basicamente é o que todas as empresas passam quando faz um novo projeto. Eles até relatam aqui ainda com relação
aos riscos ambientais, mas toda empresa de energia está apta a esse risco. Muito bem, mas vamos dar uma olhada agora como anda os fundamentos de Elet 6. Trazendo para vocês a cotação versus os lucros de Elet, reparem que os lucros estão caindo e a cotação continua ainda elevada. Vamos acompanhar para ver quais serão as projeções dessa cotação, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver as projeções. Reparem que tanto para a Elet 3 como para a Elet 6 estão a mesma coisa, porém reparem que na Elet 6 está ainda pior essa defasagem do lucro versus a cotação, tá? Lembrando também que não faz sentido você comprar um ativo se baseando nesse gráfico, tá? Fazendo uma análise em cima de Elet 6, o seu LPA atualmente, se a gente trazer o histórico dele, vem caindo. Também podemos verificar o PL da empresa, onde ele está elevado comparado à média histórica da empresa. Isso quer dizer que a empresa está cara. O VPA, valor patrimonial por ação, está na média, nada muito fora para se atentar. O PVP, preço sobre o valor patrimonial, está, de certa forma, no nível mais elevado desde 2009, porém, ficando acima da média. O EBITDA da empresa, pessoal, vejam como ele está elevado até o momento. Nesse caso, comparado aos últimos anos, ele está acima. Trazendo para vocês agora o ROI da empresa, vejam como teve uma queda no ROI nos últimos anos. Reparem que desde 2018 a empresa vem com quedas no ROI. O EV sobre o EBITDA, pessoal, como o gráfico de 2014 acabou tendo essa distorção, vamos analisar por aqui mesmo. Vejam que o EV sobre EBITDA está abaixo comparado a 2022 e segue essa gangorra, né? Desde 2020 vem subindo e caindo. O dividend yield da empresa, se analisarmos aqui, vejam que ele está bem abaixo da sua média comparado à época de 2014 e até antes disso. Nesse ano pagou 3,36%, é um dividend yield muito abaixo para uma empresa de energia. O ideal seria esses dividendos pagos no ano de 2020 e também 2021. Se analisarmos agora o beta da empresa, pessoal, reparem que o beta está abaixo de 1, ou seja, acaba sendo vantajoso comparado à volatilidade do Ibovespa, tá? Porém, está quase a 1. Para uma empresa do setor de energia elétrica, isso não é um ponto tão relevante. E a valorização da empresa também está bem abaixo. Se a gente analisar diretamente aqui na tabela, vejam que a valorização foi apenas benéfica no ano passado. Nesse ano teve uma valorização de 10%. Depois, se voltarmos ali para o ano de 2020, reparem que não teve uma valorização tão vantajosa. Perfeito? Porém, é claro que a empresa, no longo prazo, teve um crescimento interessante, já já eu vou mostrar para vocês, ok? Um ponto importante para a gente se atentar aqui, pessoal, é com relação ao seu lucro líquido. Eu não vou nem entrar em tantos detalhes aos gastos, aos custos, mas sim ao lucro líquido. Reparem como está em queda nos últimos anos. E isso é um ponto importante para nós nos atentarmos ao investir em Eletrobras. Por que a empresa vem reduzindo drasticamente os seus lucros líquidos? O que tem acontecido? Será que alguma alavancagem financeira, algum investimento que a empresa tem feito? Bom, de certa forma não é para entrar nesse cálculo aqui. Então, pessoal, esse é um ponto que a Eletrobras precisa voltar a ter. Se fizermos uma comparação aqui da receita versus o lucro, reparem que as receitas não estão tendo tanta diferença. Talvez seja isso um dos problemas de Eletrobras. A receita está em estagnação e esse é um ponto que a empresa precisa trabalhar para evoluir essas receitas, tá? Já tem projeto em andamento, mas cabe a nós analisarmos, acompanhar os próximos meses, os próximos anos, principalmente para quem investe em buy and hold, para verificar quais serão os passos de Eletrobras. Até trazendo para vocês também aqui a dívida líquida sobre EBITDA. Como o gráfico está muito distorcido, vamos analisar pela tabela de novo. Dívida líquida sobre EBITDA, reparem que está em 2,25%. Eu uso uma métrica de 2,5% para identificar uma alavancagem muito acima da média. A empresa ela está quase batendo 2,5%. E reparem que em 2022 ela bateu 3,25%, ou seja, desde 2018, desde 2017, aliás, a empresa vem trabalhando de forma alavancada. O setor elétrico depende bastante de alavancagem para conquistar novos objetivos, né, novos projetos. Isso dá para compreender, porém esse tipo de alavancagem eu acho um pouco arriscado, ok? Uma queda nessa alavancagem seria bem interessante.
Reparem também no gráfico do patrimônio versus a dívida líquida, pessoal, que o patrimônio vem crescendo, principalmente no ano passado e nesse ano, e a dívida líquida também acabou crescendo um pouco, até por conta da alavancagem, dos projetos. E até trazendo para vocês agora as projeções de Elet 6, pessoal. Esse aqui é o gráfico mensal de Eletrobras, tá? Reparem que desde 2012, vamos considerar desde 2015 aqui, após aquela crise do setor elétrico, a empresa vem crescendo, porém vejam a volatilidade que esse ativo traz. Depois da privatização, acabou passando por um momento de elevação e agora está na seguinte situação. Se a gente fazer uma projeção desde o ano passado, que seria nessa região aqui, vejam que a empresa no passado teve uma bela crescente, depois teve uma queda, depois novamente voltou a crescer nesse ano e agora se encontra nessa situação. A empresa ainda não passou da região do pico de julho de 2023. E no caso aqui, pessoal, caso ultrapasse, eu coloquei algumas metas de R$ 47 aproximadamente, 47,55, 48,79 e 49,82, tá? São metas baixas. Mas logicamente que para chegar nesses pontos, primeiro precisa passar nos 45,31 e se manter perfeitamente. Logicamente que a economia vai influenciar demais esses preços. Caso retorne esse preço, aí nós vamos atualizar essas projeções, tudo bem? Bom, seguindo por aqui, vamos analisar o valor intrínseco de Elet 6 e também o preço teto. Com relação ao valor intrínseco de Elet 6, pessoal, está em 39,16, está com uma margem de segurança do seu valor intrínseco negativo, ou seja, o valor atual está acima do valor intrínseco dele, e sobre o seu preço teto, a margem de segurança está em menos 27,93%. Não dá para a gente levar tanto em consideração nesse caso, porque nos últimos anos a Eletrobras pagou dividendos abaixo de 6%, mas é apenas trazendo para conhecimento de vocês aqui, ok? Focando no valor intrínseco do ativo, esses 19 e 16, pessoal, se eu trouxer no gráfico para vocês aqui, fica nessa linha vermelha, tá? Então essa é a localização de Elet 6, tudo bem? Bom, na minha opinião, pessoal, essa incorporação de Furnas basicamente está iniciando o processo de investimentos já de 2024 de Eletrobras. A empresa, querendo ou não, ela é muito grande, é uma baita de uma empresa, um baita de um ativo, porém, como nós vimos, parece que ela está cara, mesmo entrando numa tendência de alta. Só que um dos pontos que podem favorecer a Eletrobras é caso ela volte a conseguir essa recuperação dos lucros líquidos. Eu acho que a meta de Eletrobras para o ano de 2024 é reduzir um pouco essa elevação na alavancagem, que eu acredito que não vai acontecer, até porque, como nós vimos, a Eletrobras ela está acostumada a trabalhar dessa média de alavancagem. Porém, na minha opinião, a empresa deveria trabalhar na questão do lucro líquido. Ela precisa urgente voltar a elevar esses lucros líquidos para aí sim a empresa continuar essa crescente, tá? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, tá? É apenas um estudo. Bom, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir e também se inscreverem no canal, tá? É muito importante. Fique com Deus e fui, pessoal.